Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, Direito Empresarial, Exame de Ordem. Vamos lá então? Vamos lá para mais um tema, Sociedade Limitada. A gente vai repartir esse tema em alguns blocos, é um tema bastante longo e, sem dúvida, é o tipo societário mais importante na prática do direito empresarial e também para o teu exame de ordem, tá? Então, Sociedade Limitada e SA são as sociedades que mais aparecem no exame de ordem, tá? Então vamos lá. A sociedade limitada está no 1052 até o 1087. Só que cuidado e um adendo importante aqui. Várias regras sobre a sociedade simples acabam sendo aplicadas aqui para a sociedade limitada. E por que isso? Porque há no 1052 uma regra dizendo que aplicam-se de forma subsidiária as regras, as normas das sociedades simples às sociedades limitadas. Perfeito? Então vamos começar agora introduzindo o tema aqui, algumas disposições gerais, tá? Tipo societário mais comum no Brasil? Sem dúvida nenhuma. O professor Fábio Ulloa Coelho, num livro dele, Curso de Direito Comercial, fala que mais ou menos 90% das sociedades brasileiras, empresariais brasileiras, são sociedades do tipo limitada, tá? Acredito que sejam mesmo, né? O número é bastante expressivo. É claro que agora, com o fim da informalidade, alguns tipos societários menores acabaram entrando em voga. Por exemplo, a Eireli acabou constituindo e muita gente acaba virando a Eireli. As sociedades, os microempreendedores individuais, né? Só que, do ponto de vista societário mesmo, né, em que você tem uma sociedade, sem dúvida nenhuma, limitada é a maior de todas, tá? E só cuidado com o seguinte. Professor, desculpa, mas você está errado. A maioria das sociedades são pequenas, então entram no simples. Cuidado. A sociedade limitada pode ser simples, tá? A limitada pode ter um faturamento pequeno, né, ou não tão pequeno assim, mas um faturamento que entre dentro dos limites das sociedades regidas pelo Simples Nacional. Então, nada impede que uma sociedade limitada seja optante pelo Simples Nacional. Como eu já disse para você, são coisas completamente diferentes, tá? Agora, por que é que essa sociedade a limitada é tão interessante e é tão atrativa às pessoas? Por que quando as pessoas vão fazer uma sociedade, normalmente optam pela sociedade limitada? Porque tem duas características nela que tornam bastante atraentes. Quais são? A contratualidade. O que isso quer dizer? Que não é a lei que define tudo. A lei, na verdade, dá alguns regramentos, mas a lei vira e mexe e diz assim, ó, salvo disposição em contrário. Ou seja, a lei dá uma ampla liberdade para os sócios. Então, os sócios podem decidir como vai se reger aquela sociedade. Porque, em razão dessa contratualidade. Essa contratualidade, ela dá uma ampla liberdade aos sócios para definirem qual será o regramento daquele tipo societário. E além disso, a limitação de responsabilidade dos sócios. Então, limitada é justamente por isso. Se você é sócio de uma limitada, tá? Diz que integralizou 100 e integralizou 100 mesmo, é os 100 que você pode perder, ponto. Ninguém atinge seu patrimônio pessoal, claro, salvo naquelas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Mas aí, para isso, né, você precisa ter alguns requisitos para que haja desconsideração, e a gente já mencionou eles aqui quando trabalhou lá com a introdução ao direito societário. Então, é atraente por isso, porque tem ampla liberdade dos sócios para constituir a sociedade, eles escolhem como ela vai se reger, e também porque há essa limitação de responsabilidade. Me parece que quando a pessoa quer empreender no Brasil, ela quer correr o risco de perder o que ela sabe que ela pode perder, né? Ela fala, eu tenho 100 mil para investir num negócio, se eu perder os 100 mil faz parte do jogo. O que eu não quero é perder os 100 mil e ainda perder a minha casa, perder meu carro. Isso eu não gosto, tá? E a sociedade limitada permite essa limitação de responsabilidade, então, tá? Como eu já disse, as normas da sociedade simples são aplicadas subsidiariamente. Então, faltou regra na sociedade limitada, você vai lá na parte do código que fala em sociedade simples e vale-se daquele regramento. E aqui, cuidado, isso daqui já caiu no exame de ordem de uma forma invertida. Dizia assim, ó, olha o que diz a lei. Pode-se prever a aplicação da lei das SA, que é a lei 6404, de 76, que nós trabalharemos na sequência, a limitada, naquilo que for compatível. Na prova da OAB dizia que a Lei 6404 é aplicada subsidiariamente às sociedades
limitadas. E se as partes quiserem, se os sócios quiserem, podem prever a aplicação das sociedades simples. É o contrário, tá? As regras das sociedades simples são aplicadas subsidiariamente à limitada. Então, faltou regra na limitada, eu me socorro na sociedade simples. Mas eu, junto com outro sócio, com os outros sócios, podemos colocar no contrato social que a gente quer que se aplique a lei das SA de forma suplementar naquilo que for compatível, tá? Então, não tem previsão, na lei da limitada, de uma espécie de convocação lá. Os critérios de convocação da Assembleia são muito pouco rigorosos na lei da limitada. Eu quero que sejam os critérios da lei da SA. Pode? Pode. Basta eu colocar isso no contrato social. Agora, quando ele fala naquilo que for compatível, cuidado. Eu não posso, por exemplo, na sociedade limitada, dizer que em relação à expedição de ações, emissão de ações, vale a regra da 6404. Peraí. Limitada não tem ações, então não é compatível essa regra. Então, naquilo que há compatibilidade, eu posso prever a aplicação supletiva da Lei 6404. Até alguns vão dizer que as sociedades limitadas, quando há essa previsão de aplicação da Lei 6404, seriam sociedades limitadas de capital. E quando não há essa previsão, seriam sociedades limitadas de pessoas, né? Alguns doutrinadores partem para essa linha de raciocínio aí. Tá? Vamos falar um pouquinho das cotas, tá? As cotas são a parcela do capital social. Então, olha lá. O capital social será dividido em cotas. E aqui o primeiro item, iguais ou desiguais. Cuidado com isso aqui. Por quê? Porque na prática, as cotas são iguais. É difícil você ver uma sociedade limitada onde haja no contrato social assim, ó. São 20 mil cotas, sendo 10 mil de R$1 e 10 mil de R$2. É dificílimo ter isso. Normalmente, você tem cotas em valores iguais. E normalmente, R$1 cada. É muito comum isso nos contratos sociais. O capital social é dividido em 100 mil cotas de R$1 cada. Portanto, o capital social é de R$100 mil. Para facilitar a conta, coloca R$1 cada cota. Mas nada impede que eu tenha cotas iguais ou desiguais, tá? Então, é muito comum isso na OAB. Ele dizer para você que é possível que as cotas sejam desiguais numa sociedade limitada. E você fala, não é possível. Sempre que eu li contrato social é tudo igualzinho. Sempre que você leu é igual, porque na prática normalmente é assim. Mas a lei não veda. A lei permite que as cotas sejam desiguais também, claro, sempre previstas no contrato social. E claro, assim como na sociedade simples, essas cotas devem ser integralizadas pelos sócios, com bens ou dinheiro, ponto. E a lei vai falar só bens, tá? Eu coloquei o dinheiro aqui só para te lembrar que dinheiro é um bem, tá? É um bem fungível, é um bem, ponto. Não sendo lícita a integralização com serviços. Aqui, muito cuidado, muito cuidado. Um amigo meu abriu um bar, tá? Ele abriu um bar bem grande, bar, restaurante e tal, um negócio bem bacana aqui em Curitiba. E ele disse o seguinte, meu sócio é meu pai. Você olha o capital social, tá, dele, e você conversa com os dois, você fala, o contrato social dele, e você conversa com os dois, você fala assim, ó, ô José, me diga uma coisa, como é que é a divisão? Não, é 50% para mim e 50% para o meu pai. Eu coloquei a grana, o meu pai trabalha, tá? Só que quando você olha o contrato social, tá escrito, capital social de R$20 mil, integralizados neste ato em espécie. Quer dizer que a sociedade tem R$20 mil em dinheiro lá dentro. Mas não disse que o pai dele era em serviço? Disse. Na prática ele faz isso, mas não pode do ponto de vista formal. Então, na sociedade limitada, o capital social só pode ser integralizado com dinheiro em espécie ou patrimônio. Não pode ser com serviços. Por mais que você veja isso na prática, as pessoas dizendo ele entrou com dinheiro e eu com trabalho, isso não pode do ponto de vista formal, tá? Quer dizer o seguinte, que se lá está escrito 100 mil, tem que ter 100 mil em patrimônio.
Não pode se defender depois dizendo, ah, não, na verdade tem 80 mil em dinheiro, 20 mil em serviço. Não pode, tá? Ah, professor, mas no papel você põe o que quer. Claro que no papel você põe o que quer. Só que a diferença do capital social do papel para aquilo que realmente tem vai importar num negócio que a gente vai ver aqui, que é a responsabilidade solidária dos sócios pela falta de integralização, tá? Agora, professor, o que é integralizar mesmo? Esqueci. Não esqueça nunca mais. Integralizar é pegar o que está no papel e, de fato, ter isso na prática. Se lá diz que tem 20 mil, de fato, existe 20 mil de patrimônio nesta sociedade aí, tá? Ainda sobre a cota. Na omissão do contrato, ó, se o contrato for silente, porque ele pode prever, lembra que eu disse? Ampla liberdade. O contrato pode prever o que quiser praticamente aqui. Mas se o contrato for omisso, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente, ou seja, uma parte da cota ou cota toda, a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros. Então eu posso vender a minha cota para um outro sócio sem que o resto se meta? Sim. Sem que o resto concorde, sem que o resto dê pitaco. Se o contrato social silenciar, não falar nada. Ou é estranho. Ah, eu posso vender para um terceiro? Pode. Mas aí cuidado. Se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Ou seja, mais de 25%. Então, eu quero vender as minhas cotas para um terceiro. Posso? Posso. Se não tiver mais de 25% dizendo que discorda, eu posso fazer isso. Agora, cuidado. Olha a regrinha, uma condição. Na omissão do contrato. Pode ser que o contrato diga que não pode ter essa exceção. Se não pode, não pode. Ponto final. No caso de ausência de integralização das cotas, isso aqui é muito importante. Olha lá. O sócio é acionado para indenizar a sociedade, ser excluído ou ter reduzido a sua participação. Além dessas possibilidades, a sociedade poderá tomar a cota para si e transferi-la a terceiros. Se você, na condição de advogado, muito em breve, né, for orientar uma sociedade em que tenha um sócio remisso, um sócio que não integralizou o capital social, fale para a sociedade, faça isso. Faça isso. Você não deve deixar a tua sociedade sem o lastro necessário. Quero dizer o seguinte, tem 100 mil reais de capital social no papel, 4 sócios. Cada um prometeu colocar 25 mil. O primeiro colocou 25 mil, o segundo colocou 25 mil, o terceiro colocou 25 mil e o quarto colocou 5 mil. Então, no papel tem 100 mil, lá dentro de fato tem 80. 25 dos 3 primeiros, mais 5 do último. Está faltando 20 mil. O que nós, como sociedades, devemos fazer? Opção A. Acionar ele para cobrar os 20 mil que ele está devendo. Opção B, retirar ele da sociedade. Paga os 5 mil dele e ele está fora. Opção C, pegar esses 20 mil, esses 20% de cotas que ele tem e vender a um terceiro, ou até mesmo aos próprios sócios. Opção D, fazer o quê? Diminuir a participação dele. Diz, olha, hoje tem 80 mil de capital social, de fato, vamos reduzir o contrato social para 80 e não mais para 100. E você que tinha 20%, agora você tem 5 mil cotas de um total de 80 mil. A tua participação societária caiu. Caiu aí para menos de 10%. Tá? Por quê? Porque toda vez que a sociedade tem um capital social não integralizado, quer dizer o seguinte, no papel diz uma coisa e na prática diz outra, toda vez que isso ocorre, essa diferença entre o que de fato tem e o que está no papel, que a gente chama capital social não integralizado, todos os sócios respondem solidariamente por ela. Então imaginem que um credor venha cobrar da sociedade uma dívida de 100 mil. O capital social está escrito que tem 100 mil. Ele só acha 80. Aí vocês dizem assim, é claro, é que o sócio D não colocou 20 mil. Foda, sacanagem o sócio D não ter colocado. Cobra dele. Ele vai dizer negativo. A lei me autoriza a cobrar esses 20 mil de qualquer um de vocês 4. Mesmo que os 3 primeiros tenham integralizado certinho.
Pô, mas é sacanagem com a gente. Pois é, por que vocês não tiraram ele da sociedade? Por que vocês não reduziram o capital social? Por que vocês não reduziram a participação dele? Por que vocês não cobraram dele judicialmente? Vocês tinham essas opções. Então, o capital social que não está integralizado, ou seja, aquela diferença entre o que está no papel e o que de fato tem, essa diferença, todos os sócios respondem de forma solidária por elas. Beleza? Tranquila? Vamos avançar. Quem pode administrar? Quem pode administrar a sociedade limitada, professor? Olha lá. Pessoa física ou natural, uma ou mais. Pode ser pessoa jurídica? Não pode. A pessoa jurídica, a sociedade limitada, tem que ter um administrador, pessoa física. Ainda que um dos sócios seja pessoa jurídica, vai ter que ser uma pessoa física ou natural que vai administrar, tá? E olha essa regra aqui, isso já caiu em exame de ordem, isso mata a galera. Isso mata a galera. Olha lá. No caso de o contrato social prever que a administração será feita por todos os sócios, aquele que posteriormente for admitido como sócio não será automaticamente administrador, salvo previsão expressa no contrato. O que acontece muitas vezes? Monta uma sociedade limitada, 4 membros, 4 sócios, tá? Aí eles sentam e falam assim, quem vai administrar? Os 4, não sei, eu não sou um bom administrador, ninguém é. Os 4, beleza? Beleza. Aí está escrito no contrato social assim, da administração. Estabelecem desde já que todos os sócios serão administradores da presente sociedade de forma conjunta. Ponto. Todos os sócios, está escrito isso. Beleza. Passa 2 anos, a sociedade está meio capengando, sem dinheiro tal. E um dos sócios fala, olha, eu tenho um amigo meu, o cara quer empreender e tal, e queria ser nosso sócio. E ele tem grana. Está disposto a pôr um dinheirinho aí. Vamos aceitar o cara? Aí os outros 3, vamos conhecer o cara primeiro, tal. Conhecem ele e falam, beleza, o cara é bacana, ele compactua dos mesmos ideais, vamos trazer ele para cá. Fazem uma alteração no contrato social e colocam mais um sócio. Lembra que tinha uma cláusula que dizia, todos os sócios são administradores. Esse 5º que entrou, vai ser administrador também? Não. Porque quando foi feita a cláusula, era todos os que estavam naquele momento. O que entrou agora não tem direito de administrar. Professor, mas a gente quer que ele administre. Então coloca no contrato, faz uma alteração no contrato social dizendo todos os sócios são administradores, inclusive o sócio fulano de tal que acabou de ingressar na sociedade. Aí sim. Agora, se o contrato social silenciar, presume-se que todos os que seriam administradores eram todos que estavam na data da constituição da sociedade. O que vem depois não tem direito de administrar. Agora, se eu faço a alteração do contrato social dizendo o seguinte, por exemplo, pela presente alteração inclui-se o sócio fulano de tal, que também terá poderes de administração. Fechou. Aí tranquilo. Agora, se não tiver nada informando, todos valeria somente para aqueles que estavam no momento da constituição da sociedade. Tá? Avança. Havendo pluralidade de administradores, sem a designação do contrato dos poderes conferidos a cada um deles, presume-se que todos os sócios podem gerir individualmente a sociedade. Então, se todo mundo pode administrar, todo mundo pode administrar. Não diz exatamente o poder, então cada um pode tomar a decisão e ponto final. Imagine o seguinte, eu sou gerente do banco, tá? Eu sou gerente da conta dessa pessoa jurídica que tem 4 sócios. Eu tenho lá na minha agência uma cópia do contrato social. Aí chega um cheque assinado em nome da sociedade, assinado por um sócio. Eu, como gerente, mando pagar? Claro que mando. Por quê? Tem os 4 sócios. Todos podem administrar. Um desses assinou o cheque. Perfeito, tá válido. Aí vem um outro sócio e reclama, você mandou pagar, cara, mas não podia. Por que não podia? É que a gente tem um combinado que para valer tem que ter a assinatura dos 2. Pois é, mas não está no contrato social isso aqui. Como é que eu vou saber? Tá? Então, se você quer, você pode colocar. Todos os sócios administradores, porém, os atos de administração devem sempre ser realizados por pelo menos 2 dos 4 sócios. Beleza? Aí vem um cheque
eu como gerente do banco falo, tá assinado por um só. Eu vou ligar, ó, tudo bem, aqui é o gerente teu, tal. Tem um cheque aqui, mas só um assinou. Pois é, que o outro não estava ali. Pois é, não posso mandar pagar, amigo. Vem aqui assinar mais um, vem cobrir a assinatura. Por quê? Porque o contrato social diz de vocês que tem poderes de administração, mas que eventuais atos precisam de pelo menos a anuência de 2. Isso é recomendável que se faça, né? Para você não ter ali um administrador que comece a fazer um monte de loucura sozinho em nome da sociedade, tá? Como é que eu nomeio o administrador? Olha lá. Indico no próprio contrato social ou nomeado em ato separado. Em ato separado, o quórum irá variar conforme a gente vai ver agora. Então eu posso já no momento da constituição da sociedade, fiz o contrato social, já digo quem é o administrador. Esqueci de fazer isso, professor. O que eu faço? Posso fazer um ato em separado, tá? Um novo documento, vou averbar isso daí para que tenha validade e nomeio um administrador. Agora, para nomear, olha o quórum. Preciso de anuência de todos os sócios se o administrador que eu quero nomear não é sócio e o capital não está integralizado, tá? Então tem uma manhãzinha aqui, ó, unanimidade, ó, tem o NA, capital não integralizado e não sócio, tá? Então se ele não é sócio e o capital não está integralizado, preciso da unanimidade. Todos os sócios precisam concordar com a nomeação desse cara. 2/3, se for administrador não sócio e o capital está integralizado, então o capital está 100% integralizado, o administrador não é sócio, beleza, 2/3 basta, ou maioria absoluta, mais da metade do capital social, quando for um administrador sócio, tá? Professor, eu tenho vergonha de te fazer uma pergunta, mas eu não tenho vergonha de me perguntar. É uma dúvida que muito aluno tem, tá? Maioria absoluta e maioria simples. A gente ouve isso e a gente trata com naturalidade, mas às vezes não sabe. E isso ajuda para o direito constitucional, ajuda para um monte de ramo do direito. Então eu vou te dizer. Maioria simples é a maioria dos presentes. Maioria absoluta é a maioria do total. Então vamos imaginar. Você mora num condomínio que tem lá, sei lá, 60 apartamentos. E vamos imaginar que você tenha lá na convenção do teu condomínio uma disposição que diga assim: para a alteração da cor do prédio, da cor externa do prédio, precisa de quórum de maioria absoluta. Eu preciso de 31 votos. Ponto. Maioria absoluta. Por quê? Eu tenho um total de 60. Então eu preciso de mais da metade do total. Metade é 30, 31 está suficiente. Então eu sou um morador que não quero que mude de cor. Eu vou fazer um levante para ninguém ir nessa assembleia, porque se não tiver 31 lá, não vai aprovar, tá? Tem que ter 31 votando e dizendo que concorda com a alteração da cor. Agora, se eu tiver, mesma assembleia, 60 apartamentos nesse condomínio, a gente quer instalar um ar-condicionado no salão de festa, porque é muito calor. E a convenção diz que para esse tipo de coisa, maioria simples. O que significa isso? Precisa de quanto? Quantos que tem lá no dia? Ah, na assembleia só foi 5 pessoas. Se tiver 3, pronto, aprovou. Ou seja, a maioria dos presentes. Então, cuidado, aqui existe a maioria absoluta. Mais 50% do capital social total, tá? E aqui não é por número de pessoas, é pelo capital. Então, eu posso ter 4 sócios que representem 30% do capital social e um que represente 70%. Esse um sozinho consegue aprovar, por exemplo, a nomeação do administrador aqui, porque ele já é a maioria absoluta sozinho. Tá? Então, maioria simples, maioria dos presentes no ato de votação. Maioria absoluta, mais da metade do total daqueles que poderiam estar votando. Beleza? Cessação das funções do administrador. Como é que cessa? Quando cessa? Qual é o momento em que as funções desse administrador são cessadas, são encerradas? Vamos lá. Expirado o prazo previsto no ato de nomeação. Então, pode ser que naquele ato que colocou um administrador já tem um prazo. Olha, você vai administrar durante 2 anos. Beleza. Passou 2 anos, cessadas as funções. Se não tiver previsão de prazo, necessidade de deliberação com os seguintes quórum. Então, é comum, tá? É comum em sociedades maiores você colocar um prazo. Nas menores não é comum. Nas menores você diz ele é administrador e ponto, e vai ficando.
Aí a gente não quer mais ele como administrador. Como é que a gente faz? Tem que deliberar, tá? Como? Se for um administrador sócio nomeado no contrato social, 2/3 do capital social. Se for não sócio ou sócio nomeado em ato separado, basta a maioria absoluta. Então, se ele é sócio e já está desde o início lá no contrato social, 2/3. Se ele não é sócio ou se ele é sócio, mas foi nomeado em ato separado, basta a maioria absoluta. Então, quer dizer que a estabilidade, digamos assim, do administrador ela é maior quando ele é sócio e nomeado no contrato? Sem dúvida nenhuma, é mais difícil de você tirar ele. E o raciocínio da lei é o seguinte, o cara já é sócio, e foi nomeado desde o início, não foi ato separado, você tem que ter um quórum maior para retirá-lo. Agora, se for em ato separado ou ele não é sócio, basta a maioria absoluta para destituí-lo das funções de administrador. Tá? Responsabilidade do administrador. Professor, o administrador, ele está realizando atos em nome da sociedade, sim ou não? Sim. Ele pode responder pessoalmente, ou seja, com o patrimônio dele mesmo, por atos que ele está realizando em nome da sociedade? Pode, quando age com culpa ou dolo no desempenho das funções. Tá? Ainda, existem as hipóteses em que a sociedade não será responsabilizada pelos atos do administrador, recaindo sobre este a responsabilidade. Tá? Então imaginem a situação em que eu posso ir contra a sociedade e a sociedade dizer, eu vou me livrar disso aqui. Vá contra o administrador. Por quê? O 1015, que é um artigo lá das sociedades simples, se aplica integralmente aqui. Então olha lá. Imaginem que esse administrador, ele foi além do que ele podia fazer. Então você tem lá um administrador que age em nome da sociedade. Agora, se ele realiza atos além do que poderia fazer, a sociedade não pode ser punida por isso. Tá, mas o terceiro que contratou com a sociedade também não. Também não. Mas existem situações em que esse terceiro pode ser punido ou pode ser prejudicado por um ato do administrador e a sociedade vai ter que se livrar. E por quê? Porque imagine que esse administrador foi além do que podia fazer e essa limitação de poderes estava inscrita ou averbada no registro da sociedade. Então eu, sociedade empresária, estou comprando de outra sociedade empresária. E o administrador faz algo que não poderia fazer. E está escrito lá no contrato social que ele não pode fazer aquilo. E ele fez. E eu contratei. Eu assumi o risco. Ué, professor, mas você não era obrigado a saber. Está no contrato social, era só eu ter lido. Olha, ele vendeu um carro da sociedade, que não tem nada a ver com o objeto social da sociedade. Eu comprei, paguei, agora não querem me entregar. A sociedade vai dizer, não vou entregar. Ele não podia ter vendido. O contrato social diz que ele não pode fazer esse tipo de venda, que esse tipo de venda só é possível aos sócios e não ao administrador. Você comprou porque quis, o problema é teu. Agora vai cobrar desta sociedade, desse administrador e não da sociedade. A segunda situação, essa limitação de poderes era conhecida do terceiro e eu tenho como provar. Imagine que eu tenho um administrador que tem poderes específicos de negociação. Como assim? Ele tem poderes específicos, não, melhor, poderes específicos de compra de produtos para produtos de estoque. Então, é um administrador de uma sociedade que só compra produtos, não tem poder nenhum de venda, e ele vende. Eu provo que você sabia como. Eu notifiquei todos os meus parceiros comerciais dizendo que o administrador fulano de tal tem poder apenas de compra. Quem faz venda são outros 2 sócios. Ponto. Você comprou um bem, ou seja, a partir de uma venda feita por esse administrador que não poderia, e eu provei que você sabia disso, o problema é teu. Vá cobrar do administrador. E terceiro, tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade, é o que a gente chama de teoria ultra vires. Imagine que seja uma sociedade que trabalha no ramo da alimentação, restaurante, ponto. O administrador vai a uma concessionária de veículos e compra um carro de luxo em nome da sociedade, porque ele consegue desconto com isso e não paga, tá? Aí a concessionária de veículos vem cobrar da sociedade vai dizer, não, eu não vou comprar, não vou pagar.
Ah, mas o administrador agiu no teu nome. Pois é, mas não tinha nada a ver com o nosso objeto social. Como é que você deixou ele comprar um carro em nome da sociedade, sendo que a nossa sociedade é de alimentação, não tem nada a ver? Vá cobrar dele, tá? É claro que essas hipóteses não se aplicam se esse terceiro, esse que está sendo prejudicado, for um consumidor. Aí é diferente, tá? Pelo consumidor vigora a teoria da aparência e a sociedade responde. Nós estamos falando de relação entre empresários. Não há relação de consumo aqui. Você, empresário que está contratando com uma outra, você tem que ter o cuidado de verificar quais são os poderes desse administrador. Se ele agiu além do que podia, e além do que podia porque você sabia que ele não podia fazer aquilo, ou porque aquilo estava inscrito no registro competente da sociedade, ou ainda, ele agiu fora do objeto social da sociedade, você que está contratando com ele está correndo esse risco. Então é muito prudente que quando você vai negociar, se você é empresário, com uma outra sociedade empresária, é prudente que você está tratando com o administrador, que você até notifique a sociedade de forma explícita para saber, investigue se tem poderes, se tem limitação de poderes para esse administrador, justamente para você não cair nessa hipótese aqui, tá? Beleza? Então, sobre sociedade limitada, primeira parte encerramos, temos mais outras partes aí em que nós trabalharemos o assunto da sociedade limitada. Te convido a assistir para você conseguir complementar o estudo desse tema tão importante para a tua vida prática na advocacia, mas principalmente para o teu exame de ordem. Um grande abraço, bons estudos e até mais.